Olá, sejam bem-vindos. Todo mundo já ouviu falar em mente consciente e subconsciente, certo? Parece até uma descoberta super moderna da psicologia. Mas e se eu dissesse que essa ideia de uma mente dupla é, na verdade, uma sabedoria muito, mas muito antiga que foi meio que redescoberta? Hoje, a gente vai mergulhar num segredo milenar que não só revela a verdadeira natureza da nossa mente, como também mostra como podemos dominá-la. Dá uma olhada nessa tabela. De um lado, a gente tem os termos que a psicologia moderna usa. Do outro, os da filosofia hermética. A correspondência é impressionante. O que os antigos chamavam de princípio masculino é basicamente o nosso consciente, sabe? A mente ativa, voluntária. E o princípio feminino? Bom, é o nosso subconsciente, a mente receptiva. Então veja bem, não são teorias diferentes, são só linguagens diferentes para descrever a mesmíssima máquina poderosa que todos nós temos na cabeça. E a chave para entender tudo isso tá aqui. A resposta para esse mistério da mente dupla não veio de um laboratório do século XX, mas sim de um texto antigo. É o princípio hermético do gênero mental. E o mais incrível é que essa filosofia não só apontou essa dualidade da mente, como também nos entregou o manual de instruções dela. Ok, mas como isso funciona na prática, dentro da nossa cabeça? A pista está na frase mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosa que existe. Eu sou. Vamos dar uma olhada bem de perto nessa afirmação para encontrar as duas forças que estão operando na nossa consciência a todo momento. Pensa um pouco sobre isso. Quando se fala eu sou, quem exatamente está falando? Parece uma coisa só, né? Uma identidade única, sólida. Mas a filosofia hermética nos desafia a colocar essa certeza numa lupa. E o que a gente encontra é surpreendente. E quando a gente olha bem de perto, descobre que o nosso eu sou não é uma coisa única, não. Ele é, na verdade, formado por dois polos bem distintos que se misturam, o eu e o ego. Eles são como se fossem gêmeos mentais, inseparáveis, mas com funções e personalidades completamente diferentes. Vamos começar pelo eu, que representa o princípio feminino. Pense nele como o solo fértil da sua mente. É a parte que gera todas as ideias, os pensamentos, as imagens. Ele não decide o que vai ser plantado ali, mas é ele que faz tudo crescer. É o nosso poder criativo em estado puro, totalmente receptivo. E do outro lado, a gente tem o ego, que é o princípio masculino. Se o eu é o solo, o ego é o jardineiro. Ele não cria a semente do nada, mas é ele quem decide qual semente plantar, quando regar, em que direção a planta deve crescer. É a nossa vontade, uma força mental direcionada que comanda todo esse processo criativo. Esse quadro aqui resume tudo de forma perfeita. O eu feminino é responsável pela geração, tem uma natureza receptiva. Já o ego masculino é a vontade, com uma natureza projetiva ativa. Um é a fábrica de ideias, o outro é o diretor. E aqui está o segredo. Uma mente realmente poderosa não vem de ter um ou outro mais forte, mas da colaboração perfeita entre os dois. Mas e o que acontece quando essa parceria se desequilibra? O que acontece quando o diretor, à vontade, simplesmente tira férias e não aparece para trabalhar? Aí a gente entra num estado bem perigoso de passividade mental. E aqui vem uma verdade que pode ser um pouco dura de ouvir. A maioria das pessoas vive quase que exclusivamente no modo eu, no modo receptivo. Elas raramente usam o ego, a vontade, para direcionar os próprios pensamentos. E o resultado disso? A mente delas vira um terreno fértil para sementes plantadas por outras pessoas, pela mídia, pela sociedade, por figuras de autoridade. O texto hermético é brutalmente honesto sobre isso. Ele diz que, sem o uso ativo da vontade, as pessoas se tornam meras sombras e ecos de outras. Em vez de serem as autoras da própria vida, elas acabam só repetindo os pensamentos e desejos de quem tem uma vontade mais forte. E a comparação fica ainda mais forte, olha só. O texto descreve as massas como criaturas carneiros, que simplesmente seguem o rebanho, incapazes de criar um caminho próprio. E por quê? Porque o pastor interno, que é a vontade, está dormindo. E aí, elas acabam seguindo qualquer outro pastor que apareça no caminho. Bom, isso tudo levanta uma questão essencial. Como é que essa influência acontece de verdade? Como um pensamento viaja de uma mente para outra? O princípio do gênero mental nos dá a resposta, explicando tudo desde uma simples sugestão até fenômenos que parecem mais misteriosos, como a telepatia. Vamos entender esse processo passo a passo. Tudo começa com um princípio masculino de alguém que usa a vontade para projetar uma ideia.
Essa ideia não é mandada por palavras, mas como uma energia vibracional. Daí, essa energia chega até a outra pessoa, que está no estado receptivo, feminino. O eu dela capta essa vibração, e se essa semente de pensamento não for rejeitada ativamente, ela se enraiza e começa a crescer naquela mente, como se sempre tivesse estado lá. A analogia usada aqui é perfeita e um pouco assustadora, né? Uma ideia de outra pessoa, quando a gente aceita sem questionar, é como um ovo de cuco colocado no ninho de um pardal. O filhote invasor cresce, joga os ovos originais para fora e toma o lugar deles. Do mesmo jeito, ideias que vêm de fora podem simplesmente destruir a nossa própria originalidade. Ok, já entendemos o problema e como ele funciona. Agora vem a parte mais importante. Como a gente se protege? Como garantir que a nossa mente seja um ninho para as nossas ideias e não para as dos outros? A resposta está em assumir o comando. Essa é a verdadeira chave da maestria mental. Aqui, a gente vê os dois caminhos lado a lado. De um, as massas, que vivem no modo receptivo do eu. Elas são dirigidas pelos outros. Do outro lado, os indivíduos fortes, que ativam seu ego, sua vontade. Eles não são dirigidos, eles dirigem, eles dominam a própria mente e, por consequência, influenciam o mundo ao redor. E essa é a grande lição. O verdadeiro poder mental não está em ter uma mente super criativa que gera 1000 ideias por minuto. Ele está em ter a vontade, o princípio masculino, para escolher qual dessas ideias seguir e para onde direcionar o foco. É a diferença fundamental entre ser o capitão do próprio navio ou ser só mais um passageiro à deriva. E assim, esse conhecimento milenar nos entrega a chave mestra, não apenas para entender como a mente funciona, mas, mais importante, para assumir o controle dela. Porque vamos combinar, o conhecimento por si só não é poder. O poder está na aplicação, a vontade é a ferramenta, e ela está aí, disponível. A única pergunta que fica no ar é como é que cada um vai usar essa vontade,